Sei. Semei, você fala, né? O que é que acontece com os pregadores e líderes quando eles estão empoderados do Espírito, incendiados por esse Espírito, né? E, na realidade, quando a gente pensa sobre isso, eu não consigo sair daquela coisa que me marcou na leitura do livro O Poder do Espírito Santo. Eu sempre falo sobre isso, porque lá no livro O Poder do Espírito Santo, o autor ele diz que nós, né, que somos virgens prudentes, pelo menos eu creio. Eu quero ser virgem prudente e eu quero ver a minha igreja como virgens prudentes. Mas, sabendo que existem as loucas, eu imagino tudo que foi descrito aqui no livro, né, em Chamas para Deus, nesse capítulo, nesse contexto que você colocou agora, e como os líderes eles estarão, quando incendiados pelo Espírito, eles estarão como as virgens prudentes, né? Porque elas estão brilhando, elas estão lutando, elas estão pregando, elas estão vivenciando o Evangelho na sua essência, guardando azeite nas suas lamparinas e reservando para o momento que irão precisar. Mas, enquanto isso, as loucas estarão achando que as prudentes estão loucas. Porque o que vai acontecer com elas é o que vai acontecer com essa liderança empoderada pelo Espírito, né? Mas isso não vai ser reconhecido pelas pessoas como sendo coisa boa. Aqueles que não entendem, que não estudaram, que não aceitaram, estudaram e rejeitaram, não vão entender esse poder do Espírito Santo que será derramado, porque, dentro do contexto do que lemos, eles não serão apáticos. A apatia não será característica dessa liderança. Eles serão ativos, eles serão vibrantes, eles serão acalorados, eles terão o poder na sua face, na sua fala, na sua expressão, eles serão vibrantes. Esse poder também nos diz, dentro do contexto ali, que eles serão envolvidos. Eu achei isso lindo demais. Tu sabe como eu sou mole para me emocionar, né? E isso encheu meu coração. Porque eles estarão envolvidos em glória. Que coisa mais linda é essa, Semei? E aí, Mago? Lito, que coisa mais linda é essa, gente? Nossa, mãe, envolvido em glória. É lindo demais isso. Já pensou o estado de Moisés ali? Cheio, cheio, cheio do Espírito. E nós estaremos envolvidos em glória. As pessoas verão a glória de Deus em nós. Eita, coisa mais linda. Os líderes da igreja. E eu considero líder os líderes e líder aquele que assume a liderança no Espírito, de pregar a palavra. Seremos incendiados, né? Diz aqui também que eles não serão insípidos. A palavra de Deus fala, né, que nós somos o sal da terra. Então, se somos o sal, logicamente que quando estivermos incendiados pelo Espírito, seremos insossos, insípidos. Mas a nossa palavra será temperada na medida certa com sal. Nem insosso, nem salgado. A palavra vem deliciosa para todas as mentes que irão degustar essa palavra e irão recebê-la com poder para aceitar, porque em nós estará falando o Espírito e não nós mesmos.
Diz aqui também que nada de Deus para esse líder será monótono. Nada. Ô, Verinha, Oi. eu queria chamar a atenção também, porque, de acordo com o que você está falando aí, pesa sobre a liderança a responsabilidade de ser cheio do Espírito. Isso. É como se fosse um imperativo de Deus. Quando ele diz assim, enchei-vos do Espírito, é um imperativo. Eu achei assim, muito importante uma frase que tem aí, que talvez até você vá falar sobre ela, que diz assim, o líder cristão insípido e pouco inspirador está pecando. Olha como é grave isso. A responsabilidade de sermos cheios, né? Isso. Quando a gente fala desse ser insosso para um líder, como é que um líder insípido pode levar os seus liderados à ação? Não pode. E é por isso que ele peca, porque ele está falando daquilo que ele não sente, daquilo que ele não vive, daquilo que está faltando nele, e ele quer que os outros tenham. Como? Impossível. Um líder para ser sal, ser luz, ser carta, ser tudo isso que o líder deve ser, ele precisa estar empoderado do Espírito. Se ele não tem o fogo do Espírito, ele realmente está pecando. E ele não será esse insípido que fala e da sua boca não sai nada, porque nós somos nada. E o que dizemos é nada, a não ser que estejamos empoderados pelo Espírito. É como se, quando a gente está empoderado do Espírito, a gente fala pouquíssima coisa e pode incendiar um auditório inteiro. E sem o Espírito a gente fala muito, muito, muito e não acontece nada, né? Isso. Então, no contexto também diz que para esse líder nada de Deus é monótono. Porque eu acredito que vocês que estão aqui nos assistindo agora, participando desse culto de adoração, ouvindo o que estamos falando, já devem ter passado por um momento que estava assistindo uma pregação, ouvindo um louvor, ouvindo uma oração e achando super sem graça. Monotonia. O líder, o verdadeiro líder, ele não vê a igreja, a prática na monotonia, e ele também não é monótono. E se for, também peca. Porque em Cristo, como o texto vai dizer mais na frente, há dinamismo, no Espírito Santo há dinamismo, né? Há entusiasmo, há a alegria da pregação, a certeza de que o que está falando é verdadeiro, é real e vai chegar aos corações, porque essa fala não é nossa, é do Espírito. Diz também que aquele que é líder, ele é vigilante. Ele tem que ser vigilante. Ele tem que estar a par de todas as coisas que estão acontecendo no mundo e na sua própria vida. É muito fácil, não é, Lito? A gente ser vigilante com as coisas dos outros, com os sinais da vinda de Jesus. Mas e aí, Semei? Ser vigilante com relação a nós mesmos. É o maior desafio, né? Aquele que está enganado do Espírito, aquele que está com fogo ardente no coração, ele se autoavalia, ele toma conta de si mesmo para poder ter poder de cuidar de outros. Quem não é vigilante consigo mesmo não tem poder para salvar ninguém. Para salvar não, né? Para conduzir a salvação. Então, além disso, também tem uma palavra que eu li ali, que eu achei extraordinária também, que é o cuidado, né, para que não morramos, e com essa, para que morramos, e com essa
morte espiritual, a gente não morra a morte eterna e a gente também saiba conduzir outros para não morrerem a morte eterna. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu primeiro morro, como o pastor Wagner diz, que se a gente não morrer, não acontece nada, né? Eu primeiro morro para o meu eu, e aí eu consigo levar as pessoas a não morrerem a morte eterna e eu também não morrer essa morte. Eu me livro da morte e livro a outros dessa morte. Amém, amém. O líder tem que ter o coração aquecido de espírito. Tem uma coisa que a gente precisava considerar, porque talvez o pessoal que esteja ouvindo a gente esteja pensando, meu Deus, eu estou tão longe desse fogo, né? Porque não viu em si nenhuma manifestação, assim, daquelas, né, maiores. Aí eu sempre gosto de enfatizar a questão dos graus de santidade e de graus de plenitude do Espírito Santo. Para imaginar isso, é só imaginar Enoque ali sendo trasladado. Aí depois vem para Moisés, morreu, mas foi ressuscitado, já está no céu. Ok? E aí vem Abraão, aí vem Sansão, ou Davi, ou Judas, que foi um apóstolo que recebeu a unção, mas você não vê grandes coisas acontecendo na vida de Judas, ou mesmo de Tiago, o próprio irmão de Jesus. Enfim, então, que é para a turma se animar, que pode ser que Deus dê uma porção para um e outra porção para outros, porque a nossa natureza, Deus sabe quem suporta, né? Quem suportaria ser um Enoque? Quem suportaria ser um Moisés? Então, ele nos atende nos graus que nós, quem sabe, suportamos, entendeu? Porque é muita força, é muito fogo, é muito poder. Então, assim, para ninguém... Que todos sejamos cheios, né? Inclusive no céu vai ter hierarquia, entendeu? Eu não estou nem aí para isso, eu quero estar lá, nem que seja para varrer a rua de ouro, estou de boa lá, sem problema nenhum. Isso. Na realidade, o que nesse momento a gente está falando é quando a chuva for derramada. Na chuva temporânea, eu creio que tem todos esses níveis, mas não sei se eu estiver errada, meus irmãos aí, teólogos, me corrijam. Na hora do poder, na hora da chuva, na hora do derramamento, na plenitude, o poder será igual para todos, não? Todos seremos cheios, né? Eu vejo assim, todos seremos cheios. Agora, Deus vai usar cada um de uma forma diferente, né? Todos não serão iguais. Deus não vai usar todos da mesma forma, ele vai usar de forma diferente, mas todos serão cheios. Todos serão agraciados, aqueles que se prepararam. Iguais no poder, cada um na sua forma. Mas o poder será pleno. E uma coisa que eu queria chamar mais atenção agora, Verinha, que eu considero importante, você falou no início. Me perdoa por dar essa voltinha aí, apesar de que o tempo já está correndo. Sim. Mas assim, você disse que as virgens loucas vão considerar as virgens prudentes como loucas. É exatamente isso que está profetizado. João disse que muitos vão se escandalizar com o testemunho fiel da igreja nos últimos dias. Quando as pessoas verem você orando mais, buscando mais, andando uma segunda milha, você vai ser considerado exagerado, fanático. É aquele que só quer ser o santo, que está querendo ir mais do que o resto das pessoas, né? Então, realmente, a gente deve levar em conta isso, pensar, Senhor, será que para conseguir esse espírito, para que ele venha sobre mim, eu não tenho que fazer um esforço a mais? Eu não tenho que buscar mais dessa unção, mais do que eu tenho no cotidiano, mais do que eu tenho todos os dias? Né? Porque parece que é esse o grande segredo das virgens prudentes. Elas tinham o azeite em excesso, de sobra, para no momento da crise se utilizarem dele, né? Na temporã, que a gente estudou lá no livro, né? Eventos finais, na temporã, ela guardou para a serôdia, e na serôdia ela transbordou, né? Então,
é necessário isso, que a gente precisa entender que, por isso eu comecei com isso, que o líder que tiver empoderado do Espírito, levando a igreja para orar, para testemunhar, para sair, como diz aqui, que o amor vai transbordar nesse líder. Ele quer realizar ações de amor, ele quer cuidar do vizinho, ele quer cuidar do flagelado, ele quer cuidar do doente, ele convoca a igreja, ele motiva, ele está cheio de amor transbordante. Amém, amém. E diz aqui a coisa mais linda que eu li nesse texto, e Cristo o aplaude. Espera aí, como é que eu posso ser aplaudida por Cristo, né? Como é que nós podemos ser aplaudidos por Cristo? E diz aí que o Espírito Santo virá para nos tornar verdadeiros embaixadores de Deus. E o nosso pensamento é preenchido de amor. Inclusive, Benjamin Franklin, ele diz que, ao ouvir George Whitefield, ele diz que a vida, né, daquele homem era extraordinária, mas ele, quando ia ouvir Whitefield, ele dizia que via diante dos seus olhos ele arder em chamas. Ele via o pregador, né, o Whitefield, ardendo em chamas. Ele via. Como é que é isso, Semei? Eu estou pregando, eu estou ardendo. E quem me vê ardendo. Isso é extraordinário, né? E aí ele diz que aquele entusiasmo que ele via, que era como arder, não era entusiasmo, era a presença de Deus. E eu termino dizendo o seguinte, que nós precisamos sentir o arder do coração, precisamos clamar por isso, pelo fogo de Deus ardendo em nós, e também precisamos estar em chamas para incendiar a outros. Amém. Eu não acredito no que eu prego, ninguém acreditará. Eu tenho que arder, eu tenho que queimar para que outros sejam incendiados através do amor, do testemunho e da pregação da palavra. Amém. Glória a Deus. Eu ouvi uma vez uma frase, eu não lembro mais de quem foi, Lito, eu queria passar agora a bola para você, eu não lembro de quem foi essa frase, que dizia assim, Senhor, quando eu pregar, faça da minha boca labaredas de fogo e do coração da igreja palha seca. Aí você imagina isso, né? A gente vai falar muito dessa figura do fogo, porque a gente está estudando o livro Em Chamas para Deus. Aí eu queria, Lito, que você comentasse para a gente aí a respeito do que Deus disse para Jeremias. Deus disse para Jeremias assim, eu vou converter em fogo as suas palavras. O que é que a gente pode esperar dessa promessa feita a Jeremias no nosso caso, Lito? Como é que Deus vai agir com a gente, se ele agir assim com Jeremias? Essa expressão que você usou aí é a cara de Spurgeon, né? Parece muito com as expressões de Spurgeon. Tomara que tenha sido dele mesmo. Bom, o que é que nós podemos esperar a partir da promessa de Deus de converter em fogo as suas palavras na boca de Jeremias? Eu vou preferir pensar na nossa boca, né? Porque a gente está aqui para vivenciar isso. Mas tanto na boca de Jeremias como em nossa boca, o que ele quer é que o remanescente entenda o fogo, esse fogo, como uma sentença de juízo, porque essa expressão de Jeremias não é meramente um fogo, mas são palavras sentenciais de juízo. E, assim, o remanescente de Deus, ele é chamado a assumir, né? Está lá, as 3 mensagens angélicas, que somos nós que vamos dar. E são mensagens difíceis, são mensagens incisivas, são mensagens de coragem. De coragem. Ninguém está mandando ninguém, está gritando, nem maltratar ninguém, mas, assim, é a palavra certa para dizer. Incisiva, cortante, tá?
são sentenças de juízo, ok? E uma das 3 mensagens mais marcantes é chegada a hora do seu juízo. Tá? Aí vem todo aquele confronto com a besta e tudo mais. Aí vem também a chamada aos adoradores verdadeiros, né? Porque Jesus disse que procure os verdadeiros adoradores. Né? O verdadeiro adorador é aquele que o que Deus manda ele fazer, ele faz. O que Deus manda ele dizer, ele diz. Aí tem que ter coragem para isso. Né? Então nós precisamos do empoderamento do Espírito, colocando esse fogo em nossos lábios, para que nós tenhamos a coragem de dar o tom certo e colocando as palavras bíblicas como verdadeira sentença de juízo. A outra razão é que nossas palavras elas sejam ardentes, vibrantes e cheias de poder. Ardentes pelo fogo, vibrantes pelo calor, né? E cheias de poder. Porque a presença de Cristo é fogo. Quem não nascer da água e do fogo não entra e nem vê o reino dos céus. Então, essa pessoa aqui é aquela pessoa que lembra Jesus conversando. Eu lembrei agora da minha mãe, né? Minha mãe, sempre que contava isso, me tocava, né? Aquele papo de Jesus com os discípulos de Emaús. Era lindo aquele final, quando eles não se tocam de quem estava falando, mas depois que percebem o jeito de Jesus partir o pão e tudo mais, aí eles se ligam e dizem que, poxa, mas nosso coração não ardia mesmo quando ele estava dizendo aquelas palavras? Então, assim, o remanescente de Deus precisa ser... por isso que eu disse que existe intensidade de brilho, né? Porque a chuva temporã dos discípulos foi a seroide deles. A temporã deles foi a seroide. Foi o derramamento total do Espírito Santo para eles. Nós estamos aqui ainda meio que na temporã, esperando a plenitude que Verinha tanto enfatizou. Então, uma pessoa na plenitude, quando ele fala com a esposa, com o marido, com o filho, com os pais, com a comunidade, com os irmãos da igreja, sabe? É como Jesus, que quando chegou na casa de Lázaro, as meninas vieram se encontrar, as irmãs disseram, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo, porque a presença de Jesus, a fala de Jesus, era ardente, era vibrante e era cheia de poder. Então, existe até uma lenda católica que eu admiro muito nos católicos. Não é uma lenda, é uma tradição católica que explica o fato deles usarem lírios na época da Páscoa. A ideia de que Jesus, depois que ressuscitou e que apareceu a muitos, cada passo que ele dava em cada passo nascia lírios. Daí os católicos usarem lírios na época da Páscoa com tanta ênfase. Assim deve ser a vida do crente, entendeu? O lugar onde ele passa, onde ele vive, pela maneira ardente que ele vive, pela maneira vibrante que ele vive, pela maneira cheia de poder, é aquela coisa de alguém que entra na vida do outro para enriquecer e não para empobrecer, como muitos fazem. Então, esse é o dado a segunda razão, né, do fogo nos lábios de Jeremias e no nosso. A terceira é que o remanescente mantém a consagração do mesmo modo como os sacerdotes mantinham o fogo no altar do templo. Aquele fogo não podia se apagar, mas ele podia desvanecer, ele podia diminuir. E por isso que o sacerdote estava sempre ligado lá, para que aquele fogo jamais apagasse, porque foi um fogo... Né? Isso, foi um fogo divino. Foi Deus que acendeu com o fogo do alto dos céus. E nós, quando descemos das águas e fomos batizados pelo fogo, nós fomos agraciados pelo mesmo fogo do Espírito que veio do alto. E é por isso que nós temos que ter esse cuidado de viver uma vida consagrada que se amplia cada dia mais e que não deixa a peteca cair, como alguns dizem, entendeu como é que é? A gente pode ter momentos de friezas, de angústia, todo mundo tem, o próprio Jesus teve. É o seguir da santificação, né, Lito? O seguir da santificação. Seguir a santificação, se tornando cada vez mais próximo de Deus, e aí a gente vai receber o toque final, né? Que é a incorruptibilidade, e vamos viver e reinar com Cristo para sempre.
Então, assim, por isso que Ellen White diz que vai ser acrescentado pouco em relação ao nosso caráter, que nós já estamos incendiados. É por isso que Jesus também disse, o reino de Deus está dentro de vós. É esse fogo, né, que eu falei a semana passada. Quem habitará com o fogo consumidor? Jesus dizendo o que você lembrou, Simei, eu vim ao mundo para atear fogo nele. Então é isso, Deus quer chamas ardentes, que nós sejamos chamas vivas, entendeu? E Sim. aí, sem deixar jamais o fogo apagar. Pode vir tristezas, pode vir decepções, mas o fogo não pode jamais ser apagado. E a quarta razão é que os seus seguidores, mesmo diante de perseguições, não deixam o fogo apagar. Que uma coisa é você estar bem, outra coisa é quando vem a perseguição, a dureza, o sofrimento, a dor. Mas, pelo contrário, que nessa perseguição as nossas chamas sejam ainda mais inflamadas, que é o que aconteceu quando Jesus deixou esse mundo, né? Ali no século 100 em diante, ali o povo foi tremendamente perseguido, jogado naquele estádio, né? Para que os leões devorassem, né? Ninguém conseguia permanecer vivo, era terrível a perseguição. Mas foi nesse tempo que o sangue dos mártires serviu de semente do evangelho. Então, assim, nós estamos vivendo hoje num tempo assim. A Verinha já sofreu perseguição. Você também já sofreu, eu também já sofri. E nessa sala é provável que muitos tenham tido algum tipo de perseguição, né? De angústia e de dor, por alguma dor provocada por outro, né? E às vezes pelo próprio Deus, que ele disse, eu vou provar você como ouro provado no fogo. Que o sofrimento é para preparar a gente para o céu, é para preparar a gente para ajudar os outros, é para nos colocar mais próximos de Deus, e é também para nos santificar. Então, às vezes, o próprio Deus provê essa dor, porque ele diz, eu vou provar você como ouro provado no fogo. Então, nem esses toques de Deus, nem o toque do maligno ou de qualquer outro homem, deve servir para nós não desanimarmos. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito dura, porque eu não estou com esse momento agora, né? Porque quem está com esse momento sabe o que eu já passei, sei o que é isso, e todos nós aqui, de alguma maneira, já passamos por isso. Então, quem está passando é que é difícil, né? Hoje mesmo o pastor contando lá da morte da esposa, na sala 57, foi uma loucura aquilo ali, entendeu? O homem, de repente, está no quarto, na sala com a esposa, e quando volta, a mulher sumiu. E, de repente, a filha percebe que a sandália estava na sala, ela subiu na cadeira e se jogou num clímax de depressão. Verinha manja muito bem disso aí, sabe o que isso significa. E como foi a dor daquele homem. Imagina ele passar por essa dor e não deixar que o fogo se apague, como parece que aconteceu com ele, né? Pela garra que ele estava ali falando, ele se segurou na mão de Deus e o fogo permaneceu nele e veio alguma chamazinha para a gente hoje de manhã. Deus seja louvado por isso. E é por isso que não dá para ser humano, né, Lito? É por isso que o Espírito Santo precisa tomar. Porque o humano, ele não suporta esse tipo de coisa. É o que a gente viu semana passada, tem que ser sobrenatural. Isso. O fogo nos torna sobrenatural. Quem é que arde em chama por aí? E mesmo na dor, continua brilhando. Tem que ser uma coisa incomum. Ô, Lito, eu acredito que mamãe era essa chama que não se apaga, porque ela passou a vida inteira levando a gente a isso, papai, todo mundo. Isso. É um exemplo de chama que não se apaga. Mamãe nunca vacilou na fé, nunca. Negócio lindo isso, Algumas vezes a chama sentiu, né, o calor da perseguição, às vezes da maldade de algumas pessoas, né? Mas ela nunca deixou apagar. O Espírito Santo nunca deixou apagar esse fogo nela, né? E que seja um exemplo para nós, como irmãos, porque ela está esperando a gente. Um dia a gente vai estar com ela, no dia que ela aceitar, estaremos todos juntos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. É isso aí. Concluiu sua parte aí, Lito? Sim, senhor, chefe. Que coisa boa, hein? Eu acho que essa chama vem para devolver o entusiasmo, né? Para a igreja, para todos nós, porque tem uma frase que diz assim,
o entusiasmo pode fazer até a mentira parecer verdade. Mas a falta de entusiasmo é terrível, porque faz a verdade parecer mentira. Então, se a gente não tem um fogo do Espírito Santo para fazer com que a verdade, ao sair da nossa boca, como disse Verinha lá, seja genuína, para que as pessoas vejam que a gente está falando realmente do que a gente experimentou, né? Essa experiência com fogo, se não vier, as pessoas percebem, né? E a gente acaba comprometendo a verdade se a gente não tiver esse batismo. Aqui em casa, de vez em quando eu faço um chazinho, e aí vou fazer outras coisas, demoro, aí quando a gente senta na mesa, o chá tá meio morno. Eu digo, nega, precisa botar mais fogo nesse chá. A igreja de Laodiceia, tipicamente morna, mais do que qualquer outro movimento na face da terra, precisa desse reaquecimento. É isso aí. Que somos nós.